Olá! Estamos de volta com o VIP Star, o meu, o seu, o nosso podcast para você brilhar junto comigo. E eu tenho uma convidada mais que especial que está pela segunda vez no nosso podcast. Eu amei a primeira vez que ela esteve aqui, aprendi muito. Eu tenho certeza que você aí também, porque nós recebemos muitas mensagens, muitos comentários. E ela, gente, é uma pessoa extraordinária. É uma mulher incrível. Nossa nutricionista, a doutora Paula Paulino. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Camila. É um prazer mais uma vez estar aqui, né, falando desse assunto que é o que nos move, saúde. Sem Verdade. saúde a gente não vai a lugar nenhum, a gente não conclui nada. Então, falar de Exatamente. saúde é sempre muito gratificante para mim. Te agradeço por aceitar esse convite. Eu amo te ouvir. É uma das frases que eu mais falo com a Paula. Paula, eu amo te ouvir. E você vai ficar comigo nesse podcast, vai assistir até o final para você entender por que que é tão precioso falar sobre alimentação, falar sobre cuidados com uma pessoa que realmente entende do assunto e que está ajudando várias outras a se transformarem e a melhorar. Então, assim, eu tenho certeza que a gente vai aprender muito aqui hoje com você. Queria que você se apresentasse, afinal, sempre tem gente nova chegando. Conta um pouquinho sobre você, Paula. Eu me chamo Paula Paulino, né? Você já falou, sou nutricionista. Mas uma das coisas que eu sempre falo é que eu nem sempre fui nutricionista, mas eu sempre fui a pessoa focada na alimentação. A pessoa que estava sempre buscando aprender algo sobre nutrição, sobre cuidar do próprio corpo, porque desde muito cedo eu entendi que o meu corpo, que o meu bem-estar é prioridade. E é isso que eu sempre falo: você não precisa deixar para o nutricionista a responsabilidade de se cuidar. É sempre buscar se aperfeiçoar, buscar aprender para poder cuidar daquilo que é o que te possibilita estar nesse mundo, que é o seu corpo. Sim, E aí tem toda uma trajetória nessa construção dessa carreira. Hoje eu tenho uma metodologia, uma percepção diferente da grande maioria, né? Que vai linkar ali as emoções, o exatamente. comportamento, as nossas histórias, a nossa formação de crenças, tudo com a nutrição, para entender de onde que vem os comportamentos, o que faz com que você aja da forma que você está agindo. Isso. Eu conheço a Paula já, gente, há um bom tempo e, particularmente, a Paula sabe, venho nesse processo de emagrecer e de querer mudar os meus hábitos e, de fato, ter uma transformação significativa. E ela sempre me deu, assim, as melhores direções e sempre me fez refletir muito. Então, acho que isso é uma das coisas que eu mais admiro na Paula, por conta dos pensamentos que ela traz e o embasamento também. Então, já queria que você falasse um pouquinho sobre como que a nossa parte emocional interfere, por exemplo, quando a pessoa está precisando enfrentar ali um processo de emagrecimento, uma obesidade, como que essas áreas se relacionam, o emocional, a alimentação. Quando a gente fala de emocional, a gente está falando de um padrão de funcionamento também. Porque o teu padrão emocional, ele foi criado bem lá atrás. Sim, O nosso corpo, ele trabalha por associação. E isso inclui também a nossa vibração, a questão das nossas emoções. Uma experiência forte que você viveu relacionada à alimentação lá atrás, é, gerou em você uma descarga neuroquímica. E essa descarga neuroquímica gerou determinadas emoções. E essas determinadas emoções, elas se validam até hoje. Qualquer experiência que você viva hoje que seja parecida com a experiência lá de trás, que gerou essa relação com a comida, vai fazer com que você tenha o mesmo comportamento, porque vai produzir a mesma descarga. O corpo ele não é programado para gastar muita energia, pelo contrário, ele é programado para economizar. E isso inclui também a forma de funcionamento dele, a forma como a gente faz as coisas. Por quê? Porque é muito mais prático você seguir uma trilha neural que já é conhecida do que você criar uma outra. Por isso o desafio que é você criar um novo hábito. Criar um perfeito. novo hábito é criar um caminho neural novo.
Perfeito. E aí como que você cria esse caminho neural? Por forte impacto ou por repetição, que é o que você está fazendo na criação dos seus hábitos. É Repetição. todo dia um pouquinho, é todo dia você enfatizar para você mesmo que aquela decisão é importante. E aí, a partir de você enfatizar essa decisão, você vai dando robustez para esse caminho, você vai dando visibilidade, tornando ele fácil, a nível mental. E aí, as nossas emoções também é assim. Porque é muito mais fácil você seguir algo que já é prazeroso para você e que tem ali um mental pronto do que você fazer algo que te Aquilo que a gente desafia. já conhece, né? Então é muito isso, é você entender, tá, qual emoção, o que que eu tô sentindo para comer tal coisa? O que que essa comida representa para mim? E aí, a partir de perguntas, a partir de um mapeamento dessa tua infância, um mapeamento das tuas questões relacionadas à alimentação, é que a gente vai chegar numa causa. E às vezes nem é só uma causa, são várias causas, porque você foi moldado ao longo da tua trajetória, você foi construído ao longo da tua história. E Exatamente. aí é uma desconstrução, é por isso que também é o desafio. Eu acho muito importante a gente falar aqui sobre a importância do processo, a importância de ter um acolhimento durante esse processo, e isso é uma coisa que eu vejo muito em você, muito acolhedora. E as pessoas que estão, né, com vontade de mudar, já identificaram que precisam ter novos hábitos, aceitarem que o resultado ele vai vir com o tempo. O que que você costuma dizer para as pessoas que chegam para você e falam assim, doutora, pelo amor de Deus, eu preciso emagrecer rápido, eu preciso para amanhã. Como que você conversa com essa pessoa? Hoje eu li uma frase que representa muito isso, né? Que na verdade processo não é punição, processo é construção. Uau! Processo não é punição, processo é construção. Então é você pensar que você está se construindo. E o processo de construção, ele é constante, ele é contínuo, ele é todo dia, ele é para a vida toda. E esse é um grande problema. As pessoas, elas acham que, emagreci, cheguei aqui, tá tudo bem. Não, você vai continuar evoluindo. E uma das coisas que eu falo para essa questão do imediatismo é que o imediatismo, ele só te prejudica, ele só vai atrasar o seu processo. Essa semana eu estava conversando com uma aluna e ela falou assim: eu já fiz de tudo para emagrecer. E eu já emagreci. Só que eu voltei a engordar o dobro. Nossa, Porque quando você está falando de imediatismo, de resultados assim muito rápidos, você está falando exatamente do primeiro ponto que a gente trouxe. Você consegue um resultado, mas você não construiu a nível mental aquele caminho. exatamente. Então, quando você tira aquela pessoa ou aquele medicamento, aquilo que está te Sim, levando àquele resultado, você está perdido de novo. Porque você não construiu nada, porque você não sabe nada sobre você e sobre a sua relação com a comida. as pessoas falam do rebote. Isso. É porque, assim, quando a gente fala de construção, é muito real. É você construir todos os dias mentalmente, não só na parte física, porque a parte física, a parte externa, ela vai concretizar, vai materializar a mudança mental, vai materializar a mudança que você construiu na sua mente. E isso que é muito lindo, e isso que é duradouro. E são para todas as áreas, inclusive para o emagrecimento. Você precisa aprender no processo de emagrecimento sobre alimentação, sobre o que te faz bem, o que você pode e o que você não pode. Na verdade, o que você quer comer ou o que você não quer, com base na vida que você quer levar. Então, assim, uma das grandes. Eu até falei isso com a minha terapeuta essa semana. Eu falei, resolve minha vida, me tira desse lugar. E assim, eu já tô cansada de estar aqui. A gente é A imediatista. gente quer viver o resultado. A gente quer viver o resultado. Mas aí, se você não construir a nova Camila que você quer se tornar, você vai voltar para a velha. Exatamente. Então, assim, o processo é exatamente. A importância dele é exatamente essa construção. É uma metanoia, é uma mudança de mentalidade completa. E isso é muito lindo, essa mudança. Você vê que, assim, hoje você dá conta de lidar com situações que antes você não lidava. Sim, Hoje você dá conta de lidar com opções alimentares que antes você não verdade. dava. Sim, E isso não é um sacrifício, não é resultado de sacrifício, é resultado de aprendizado, é resultado de verdade. uma construção da nova mulher que você está se tornando. Sim. Eu acho que esse é a grande chave. Quando você Essa é a entende virada. isso, cara, o resultado, o emagrecimento, ele vai chegar É. e vai chegar de forma duradoura. Sim, e eu converso com muitas mulheres,
nós estamos sempre em movimentos dentro do empreendedorismo feminino, então sempre com muitas mulheres ali com suas questões. E uma das coisas que eu sempre procuro falar, que eu estou vivendo nesse momento, que é celebrar as pequenas conquistas. Porque eu lembro que das outras vezes, particularmente falando, eu esperava muito, não, só quando eu chegar na meta que eu vou comemorar. Não, cada passo é uma vitória, cada passo é uma conquista. Gente, a sensação de você estar chegando no seu objetivo é algo maravilhoso e vale muito a pena estar perto de pessoas que vão apoiar essa transformação, não é, Paulo? O que você diria para mulheres que precisam tomar uma decisão de mudança de hábito, mas não sentem ainda força para seguir nessa posição? A gente vem falando muito sobre a importância do meio, né? A importância dos ambientes que você frequenta. Então, dentro da questão do emagrecimento, isso também é válido. Porque se você não tem apoio na tua casa, você pode ter apoio com uma amiga. Você pode ter apoio num grupo. Você pode ter apoio num ambiente em que as mulheres estão buscando isso. E isso vale para todas as áreas, inclusive para alimentação, para nutrição. E buscar também se relacionar com pessoas que vão respeitar o teu processo, que vão respeitar a tua decisão e que vão te apoiar nessa decisão, mesmo que essas pessoas não sejam de casa. Sim, que às vezes o apoio não vem dentro de casa. Mesmo isso. E assim, o apoio no primeiro momento, ele nunca vai vir de dentro de casa, né? São raros os relacionamentos onde você tem essa parceria. Mas alguém precisa tomar uma decisão de sair daquela vida que tá sendo vivida Sim. ali e que tá gerando dor. Talvez para o homem isso não seja tão relevante porque ele não vive num meio que cobra tanto, mas nós mulheres a gente vive O num tempo meio todo. que cobra muito E isso. a gente mesmo se cobra muito. E a gente se cobra. E a gente vai adiando os nossos sonhos, as nossas, né, decisões por conta de não estar se sentindo bem. Sendo que assim, você começa mudando uma pequena coisa, você começa decidindo algo que seja pequeno. Melhorar a ingestão de água. Porque geralmente quem está assim acima do peso, quem tem questões com a alimentação, não é só alimentação. É alimentação, é o sono, é a ingestão de água, é o próprio autocuidado da aparência mesmo, sabe? Da validação pessoal. Não que você precise estar maquiada sempre, mas essa validação, ela é algo que vai também construindo no teu mental o teu senso de capacidade. E aí, se você tem senso de capacidade para uma coisa, você sabe que você também pode, no micro e no macro, né, as decisões. E eu acho que é isso. Busque pessoas que estão no mesmo trajeto que você. Pessoas que estão trilhando o mesmo caminho que você. Seja para o empreendedorismo, como a gente tem o grupo, o clube, mas seja para o emagrecimento. Pessoas que vão trazer as demandas delas e junto com você, vocês vão se fortalecer para poder chegar ao objetivo juntas. Com certeza. Eu sempre falo que muitas pessoas, elas, enquanto você é igual a elas, elas não se incomodam. Mas a partir do momento em que você toma uma decisão, não, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou melhorar o meu físico, eu vou estudar, aí você percebe que você começa a se diferenciar, e aí você precisa ser forte para manter a sua decisão, porque o que você vai ouvir é, mas você não vem mais aqui, agora você não tem mais tempo, mas a gente vai comer pizza, você nunca vai. Não é sobre ser fácil, é sobre ser forte. Porque não vai ser fácil. Tem pessoas que não entendem algumas coisas na nossa vida e não ajudam no nosso processo. Mas o mais interessante é saber que novas pessoas vão chegar, novas oportunidades, acessos diferentes e, com isso, um ambiente muito mais confortável para a sua nova versão. Então, hoje, eu gosto de andar com pessoas que treinam, pessoas que fazem atividade física, pessoas que têm o esporte ali como hábito, como rotina. É algo que eu amo fazer. Comecei a correr e caminhar com meu pai, que faz várias maratonas. Isso, inclusive, aproximou muito a gente. Então, eu vejo que quando você toma uma decisão, você precisa deixar outras coisas. E, às vezes, a dor de deixar outras coisas, alguns velhos hábitos, as pessoas, elas evitam. Mas quando você toma essa decisão, vale tanto a pena, né, Paulo? Vale sim. E é lindo, é muito lindo. Eu acho que eu, assim como você, que tem uma história, né, de mudança de estado e mudança de vida. Então, a dor de deixar, ela é algo real e ela faz parte. Mas se você fica lá, eu costumo falar que
num campo de guerra ou num cenário de guerra, alguém precisa deixar aquilo ali para pedir ajuda. E é assim na nossa vida. Verdade. Você precisa deixar o que todo mundo está fazendo, sendo que na maioria das vezes está todo mundo no mesmo barco, todo mundo sofrendo e ninguém se dispõe a sair. Então você precisa ser aquele que vai sair e vai nadar para chegar numa ilha diferente e daí trazer aquelas pessoas. Sim. Você precisa ser aquela que vai, que tem a força e a coragem necessária para romper, para mostrar uma nova direção, para mostrar um novo cenário, um novo lugar. E no processo de mudança de hábitos é assim. Alguém precisa ser aquele, numa casa, num ambiente, ser aquele que vai, no primeiro momento, contrariar todos os outros. Mas depois vai ser aquele que vai inspirar todos os outros. É verdade. Então a gente precisa estar disposto. Você quer ser mais do mesmo ou você quer inspirar pessoas? E aí, quando você fala de missão, quando você fala de crescimento, quando você fala de mudança, a gente sempre quer inspirar. E a gente nasceu para isso. Porque senão o ser humano não evoluiria, o ser humano não cresceria. E a importância que você falou de estar com pessoas. Pô, eu quero ser, né, super fitness. Então eu vou estar com pessoas que são super fitness. Sim. Eu quero ser a pessoa que vai olhar pro outro e vai me inspirar no que o outro tá comendo. Porque o que o outro tá comendo tá gerando um resultado incrível para ele. Agora, você tá com uma pessoa que pede iFood todo dia, que sai para jantar fora todo dia, ou só come comidas que não têm valor nutricional adequado. Então, a tendência é você ser fruto daquele resultado. Não tem como ser diferente. Na verdade, você pode ser diferente. Eu sou diferente. Eu convivo num meio, É uma tendência, né? A tendência. É uma tendência. É com base no igual. quanto você tenha a sua decisão enraizada em você. Não, mas eu falo principalmente no início. Eu acho No que início, é mais, sim. mais difícil. No início é bem desafiador. Mas assim, eu falo que eu convivo com pessoas que bebem a vida toda. Eu nunca ingeri bebida alcoólica. Eu sou a pessoa que sai com a galera, só que o detalhe que as pessoas, mesmo quando elas não mudam, elas a passam a te respeitar. A respeitar. Isso é importante. No primeiro momento, você vai ter a resistência das pessoas. No segundo momento, é o que eu falei, você vai inspirar. E isso é em todas as áreas. O churrasco, por exemplo, eu fui no churrasco nas terras esse final de semana. Chego lá, tem salada, tem batata. Porque para eles sabem que aquilo é importante para mim. Ah, comprei um suco integral de uva para você, porque sabe que eu não bebo. É verdade. Isso é um espaço que a gente conquista. É um espaço que você vai conquistar. Sim. E que, assim, é muito, muito gratificante. Verdade. Porque você se diferencia e o diferente, ele é notado. O diferente, ele é visto, sabe? E eu acho que, assim, é muito incrível quando você, dentro de um cenário que você poderia ir na contramão, você poderia seguir a manada, você escolhe se posicionar de forma diferente. Verdade. Porque isso vai acabar atraindo as pessoas que se identificam. Que se identificam, que você precisa daquelas pessoas e que aquelas pessoas precisam de você. E no processo de emagrecimento é isso. Você vai inspirar seus filhos, você vai inspirar seu marido. Quando a gente pensa que está falando para a mulher, né, que é no público maior é a mulher, a gente vê mudanças grandiosas dentro de casas, dentro da família, por conta da decisão de uma mulher. E aí a gente vê que mulheres, quando a gente fala à luz da Bíblia, mulheres posicionadas, revolucionaram, salvaram nações. Verdade. E isso acontece também dentro de casa. Uma mulher posicionada com relação à alimentação, entendendo os benefícios, as vantagens, entendendo o valor que ela tem, ela vai passar isso para uma filha, vai passar isso para um filho, ela vai passar isso para um marido. Isso é muito lindo e muito genuíno. E eu fico... Eu vejo que é o verdadeiro legado, porque legado não é aquilo que você faz para as pessoas, legado é aquilo que você deixa nas pessoas. Eu acho que essa missão nossa como mulher de multiplicar, né? Multiplicar tudo aquilo que é maravilhoso. Eu acho que a natureza, Deus já fez tudo muito perfeito. A gente só precisa aprender a lidar com todas as maravilhosas possibilidades que nós temos. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da fé. Como você vê que a fé pode ajudar num processo tão desafiador como esse, que é chegar num melhor objetivo, num resultado satisfatório? A fé, ela te dá base para sustentar a tua decisão. Eu acho que assim,
Você só sustenta uma decisão quando você acredita que aquela decisão que você tomou, ela é viável, ela é possível. E Perfeito. você só sustenta isso com fé, porque o resultado ainda não está ali. Mas você crê que se você continuar produzindo as causas, que é se alimentando bem, melhorando a ingestão de água, melhorando a questão do sono, buscando a ajuda necessária, produzindo as causas, esse resultado vai chegar. E isso é fé. Isso é fé. Quando a gente fala da questão da Bíblia, eu esses dias estava pensando o que a Bíblia quis dizer quando fala que nós somos o corpo de Cristo. Você já parou para refletir sobre isso? É uma passagem poderosa. Nós somos o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, qual a importância disso? Por que Cristo associou ou colocou a igreja, representou a igreja com o corpo? As pessoas pelos quais ele deu sua vida, para aqueles que acreditam em Deus, as pessoas pelo qual ele deu sua vida, que é o corpo dele, ele associou com o nosso corpo, com essa matéria. Exatamente. Qual a relevância disso? É tudo. Tudo. Eu acho que essa dimensão é algo para ser observado Sim, e entendido também. é algo que precisa ser construído. E aí a gente volta exatamente para lá, para o início, para as nossas crenças, para as nossas emoções. As nossas crenças e as nossas emoções, elas ditam o nosso comportamento. E crenças e emoções, elas são as nossas convicções, elas são aquilo que a gente acredita. Então a gente precisa questionar as nossas crenças. Por que eu acredito dessa forma? Por que eu acredito que o meu corpo não é tão relevante assim? Quem foi que me disse isso? Quem foi que fez com que eu enxergasse que eu não tenho valor, que o meu corpo não tem valor? Perfeito. E é com essas questões, com essas perguntas, com esses questionamentos, que a gente vai mudando a nossa forma de nos ver. Porque eu acredito muito, a Bíblia fala sobre isso, que assim, como corpo de Cristo, como corpo, a gente nutre o nosso corpo assim, Cristo, a gente deve nutrir o nosso corpo como Cristo cuidou da igreja. Ela faz essa associação. Não lembro se é em Efésios, mas eu não sou boa de decoração da Bíblia. Mas, assim, é muito isso. É a forma como você se cuida. E você não cuida de algo que você não ama. E isso mostra quanto Cristo amou a igreja, que é o seu corpo. Cristo amou a igreja, que é o corpo dele, a ponto de dar a vida. E aí a gente precisa olhar para o nosso corpo dessa forma. Quando a gente vai buscando amadurecimento e entendimento, porque eu acho que tudo que você traz para o seu nível de consciência, você tem mais facilidade de lidar e de fato, obter um resultado. E você vê que o seu corpo, ele precisa refletir o amor de Deus também. O quanto Sim. você se sente amado por Deus também. E isso é um nível de entendimento e precisa refletir, porque nós aqui somos expressão do amor de Deus. E muitas vezes as pessoas, elas não vão conhecer a Bíblia, mas elas vão conhecer a sua vida, vão ver você. E se o seu corpo está saudável, com disposição, com energia, você já vai brilhar diferente. Sim. Porque no meio da multidão, como você falou, quem é diferente se destaca. Então, nossa, essa energia, esse brilho que você tem, essa luz que você tem, é de você estar bem. E aí a gente está falando de questões também de saúde. Porque quantas vezes as pessoas elas não olham, né, para exames de sangue, que é algo que é super importante, para taxas hormonais. Eu fiz um check-up recente, então eu vi o quanto é importante acompanhar, de fato, que aquilo que pode ser um desânimo é hormônio. Aquilo, né, aquilo que pode parecer uma tristeza, uma fadiga, você pode estar com uma necessidade muito grande de fazer uma suplementação e nem sabe. E aí se pune, se culpa, não consegue, não tenho força, eu sou desanimada e não é. Então eu acho muito importante trazer essa consciência e principalmente ter um profissional, como a Paula, estou colocando aqui para vocês hoje nessa entrevista, que realmente acolha um processo de transformação. Esse mapeamento, né? Esse autoconhecimento também, ele é para todas as áreas. É para a área emocional, é para a área física, é para a área fisiológica, Sim, né? E assim, eu sempre falo que a gente precisa
nós mulheres, e homens também, que são geralmente mais desligados com relação a isso, e a gente tem visto muitos homens partindo muito cedo. E isso é algo que a gente precisa refletir. Eu converso bastante com a dona Mônica, que trabalha lá em casa, e ela sempre me traz relatos. E recentemente, um conhecido dela de 40 anos, mais um, que a gente tem uma lista lá, Nossa, falei jovem. jovem, 40 anos. Por quê? Por conta dessa falta de. Eu não sei se é culturalmente. Como é que a gente pode dizer? De interesse. É, Ou a gente tem essa questão do negligenciar, só procurar quando realmente tem um problema. E exatamente. aí, só que o que que a OMS, o que que a nossa questão da saúde, ela preconiza? É justamente que você faça um check-up pelo menos uma vez por Uma ano. vez por ano, exatamente. E aí, ou a cada 6 meses, a cada 3 meses, dependendo do caso, do histórico, da idade de cada indivíduo. Então, isso é muito importante. Você precisa olhar para você com a responsabilidade de se cuidar. Isso envolve não só aquilo que está no teu controle, não só aquilo que você pode fazer, mas também aquilo que precisa do outro, que é os médicos, que é a terapia, que é todas as áreas da vida a gente precisa de auxílio, a gente precisa desse Exatamente. suporte. A gente tem vários exemplos. Se você quer mudar o seu visual, você não vai procurar um profissional, um visagista, um cabeleireiro. Se você quer fazer um visual novo, você vai procurar um consultor de imagem, você vai procurar um especialista. Então, por que na alimentação, que é algo de todo dia, porque a gente lida com a nossa alimentação todo dia, não é algo pontual, desde quando a gente nasce até quando a gente morre, a gente passa pelo processo de alimentação. Sim. A gente vai simplesmente fazer do jeito que imagina e nem sabe se pode ser, né? E o problema, eu acho que você até pode fazer, né, se você aprender na base. Porque, como eu falei, a minha relação com a alimentação, ela começou muito cedo. Só que eu sempre fui uma pessoa interessada em aprender sobre alimentação. E eu tive uma base muito saudável. Isso é ótimo. Pois é, eu tive uma base de escassez, mas uma base natural, que quando tinha, a gente comia a comida Uhum, da terra ali. uhum. E eu acho que o grande desafio é a gente desconstruir essa mentalidade que está hoje. Porque hoje eu vejo na igreja as pessoas com a ideia de praticidade levam um pacotinho de biscoito, levam aqueles biscoitinhos Não, ali gente, dentro só uma pausa aqui, porque ela revolucionou o nosso grupo com as frutas, lembra disso? Sim, E a gente começou a levar frutas, tudo que é mais saudável para os encontros, né? E para as sim. reuniões. E assim, eu vejo e a pessoa vai me dizer assim, é porque é mais prático, é porque é rápido. Eu, quando fico com a minha sobrinha, que não é minha filha, que não tem toda essa questão, é muito mais prático você cortar uma banana, colocar leite, que a criança adora, pelo menos as Uhum. lá de casa. Ah, cortei uma banana, coloquei um leite, leva o potinho da bolsa na hora que a criança tá com fome, você dá. Só que a ideia que a sociedade, até por questões industrial, por todo um sistema que hoje é preparado para te induzir a comer esses fast foods, os industrializados, é que pegar um pacote de biscoito é muito mais prático. Desde quando descascar uma banana dá trabalho? É A verdade. mesma coisa para uma maçã, por exemplo. Ah, você corta uma maçã, eu levava cortada para ela, que fica mais fácil. Cara, enrola num plástico, um negócio filme ali, bota dentro da bolsa, leva. Sim, é hábito, realmente. Uva. Uva higienizada, porque você pode deixar uma porção de uva já higienizada na geladeira. Você vai sair, pega uma porção e leva. É, realmente é reaprender. É sobre reaprender. E aí a gente volta de novo para a questão mental. A gente precisa, como profissionais da saúde e como sociedade, reaprender, resgatar hábitos que foram hábitos que construíram a sociedade. Porque a sociedade não foi construída, o ser humano ele não foi construído à base de fast food, de comidas industrializadas. A base da construção, da genética, do DNA, da fisiologia do ser humano é alimentos saudáveis. É alimentos que vão proporcionar uma produção celular saudável. Não esses que são calorias vazias. Então a Perfeito. gente precisa resgatar essa relação com a comida. E assim de uma forma muito rápida, muito urgente, porque as estatísticas da obesidade, elas são alarmantes. As estatísticas do sobrepeso são alarmantes.
E assim, uma família que tem a mãe com sobrepeso, tem o pai com sobrepeso, a probabilidade dessa criança ser uma criança obesa é gigante. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele trabalha por associação. E o que é a associação? É aquilo que você está vendo o tempo todo, o tempo todo. Você vê uma pessoa, e isso é muito interessante, porque você vê uma pessoa com maior volume, com mais peso, uma pessoa obesa, automaticamente você está dizendo para o teu cérebro que aquele é o padrão. Vai por repetição, né? Isso. E assim, quando você tem uma criança que tá vendo direto aquele padrão mais cheinho, o cérebro daquela criança tá entendendo que aquilo é o que é para ela ser. O nosso cérebro, o nosso corpo, ele é moldável por aquilo que a gente tá vendo. Então a gente precisa trabalhar o nosso mental, trabalhar a nossa consciência, para só a partir dessa mudança de consciência a gente muda o nosso físico, a gente muda o nosso dia a dia, nossos hábitos, a nossa rotina. E como você falou, hoje nós estamos num mundo onde temos muitas opções, muito fast food, né? Muitas facilidades que não são saudáveis, com sabores que são totalmente falsos, que aquilo ali não tem nada do que está escrito, e acaba enganando muita gente. As embalagens, elas têm uma imagem, mas dentro ali é outra coisa. Eu percebo até que as pessoas começaram a observar mais os rótulos, a procurar mais informações dos seus alimentos. A internet trouxe muito isso, muitos profissionais de saúde abordam também a questão da alimentação. Como fazer boas escolhas no meio de tanta opção ruim? Como que você orientaria, né, para uma pessoa que, a partir de agora, tomou a decisão, quero fazer boas escolhas? Por onde essa pessoa começa? Pelo hortifruti. Boa! Qual o hortifruti mais perto da sua casa? Pelo hortifruti, pelas feiras, né? Porque a gente também tem as feiras de bairros. Sim. A gente tem eu não sei como é que chama também, as mercearias. É um novo hábito, inclusive. Porque eu falo que, assim, a nossa rotina no dia a dia, ela é muito mais pautada nisso. O ser humano, ele precisa muito mais de alimentos do hortifruti do que do supermercado, da prateleira do supermercado, do setor de frutas e verduras, do que realmente da parte de mercado. Porque a gente precisa do açougue, né, que é uma parte de proteína, e o setor de hortifruti tem carboidrato, tem as vitaminas, tem as fibras, tem os minerais, tem tudo. Você só vai mesmo para a parte das prateleiras para ser um complemento, para ser um a mais. Mas a sua... Começar as compras do hortifruti para frente. Tem que começar do hortifruti para frente. Sensacional, adorei isso. Eu queria que você sinalizasse, assim, o que pode ser considerado um mau hábito de alimentação? Porque às vezes para a pessoa é tão natural algumas coisas, mas isso aqui que a pessoa faz não vai fazer bem para ela. Sabe um mau hábito? Os excessos. Eu acho que independente do que seja, o que agrava tudo são os excessos. Sim. E os excessos estão, assim, diretamente relacionados com o emocional. Piloto automático, excesso de trabalho, a negligência com você mesmo, com as suas emoções, não saber o que você está sentindo, não saber nada sobre você, sobre o que você gosta e o que você não gosta, o que te faz bem e o que não te faz. Então, de toda essa questão dos industrializados, o que mais agrava são os excessos. Porque tudo bem você comer lá um carbonara que o seu meu marido adora, de vez em quando. Mas o problema é a quantidade que você come. Tudo bem você ir num evento e você comer os doces, né? Mas o problema também é a quantidade. É o excesso. Você perdeu o controle. Você achar que para você ficar bem, você precisa comer além da conta, comer até passar mal. Isso eu escuto muito quando as pessoas falam assim, nossa, eu vou para um rodízio, e se eu vou para o rodízio, eu vou dar prejuízo. Você quer saber se uma pessoa se cuida
ela não se cuida quando ela fala isso. Porque é o pensamento da escassez. Exatamente. E essa escassez é muito interessante você trazer, porque essa escassez, ela geralmente está conectada com a infância. Foi Exatamente. alguém que teve privação, foi alguém que teve ali a comida como punição, foi alguém Exatamente. que sofreu de alguma forma a falta da comida. E é comum você ver pessoas bem-sucedidas com esse pensamento ainda, Sim, porque é uma memória da infância. é uma memória da infância. E as pessoas levam muito tempo para acessar esse lugar. Por quê? Porque elas não são instruídas, e isso é algo muito interessante. A gente não é instruída a olhar para a nossa história. A gente não é instruída a olhar para um comportamento que a gente está tendo, que está gerando um resultado ruim, e ver por que a gente está se comportando daquele jeito. Se eu estou perdendo o controle, seja com relação à bebida, seja com relação à comida, por que eu estou perdendo o controle? Se eu não consigo ter autodomínio diante de opções de comida, por que eu não consigo ter autodomínio? Como ser humano racional, como uma pessoa que é responsável, por que eu não consigo? E aí é fazer aquilo que a gente falou da outra vez, é fazer esse caminho reverso. É entender que se você está agindo de uma forma que está prejudicando os seus resultados, os resultados que você deseja, a vida que você quer, você precisa entender de onde que ele vem. E não encarar como natural, e não encarar como, é normal, todo mundo é assim. Não, não é. Você foi criado para ter uma vida plena, para viver em abundância, para ter equilíbrio, para ter mansidão, autodomínio. Se a sua vida está destoando disso, tem alguma coisa errada, tem algum bloqueio. E aí você precisa de ajuda para acessar esse lugar, para revisitar esse lugar e para tirar, né, mudar a sua percepção a respeito disso. É desconstruir esse caminho neural para reconstruir um novo. E é aquilo que a gente falou lá no início. Então é muito complexo, mas também é muito prazeroso, porque Sim, você vai construindo a sua nova versão, a sua melhor versão, a sua versão mais forte, a sua versão que, sabe, vai te trazer orgulho, que vai te trazer bem-estar. Esses dias eu ouvi uma mulher falando assim, que ela passou a vida toda tentando emagrecer e ela falou pra mim: "Você sabe o que é você passar a vida toda condicionando a plenitude da sua vida ao corpo que você quer ter e você não consegue?" E eu falei: "Putz, é muito profundo. E muitas mulheres vivem assim. E você só precisa tomar uma decisão e buscar ajuda para acessar esses lugares que vão desbloquear toda a tua trajetória, que vão facilitar a sua vida, que vão te levar para um lugar de bem-estar. E não é bem-estar para o outro, é bem-estar para você com você mesmo. com certeza. E eu acho que isso é incrível e é um poder que o ser humano tem. É verdade. E quando acho que a gente vai tendo uma trajetória, as sementes são plantadas e os resultados vão aparecendo. E falando em resultado, temos seus livros aqui. Eu queria que Sim. você falasse um pouquinho deles. Esses livros são, eu acho que são Deixa eu mostrar, partes pessoal. da minha nova versão, né? Que Olha, ainda está sendo construída, mas esse aqui a gente fala um pouquinho da minha história, que o sucesso vem no movimento, e eu falo que é muito emblemático porque eu gosto de estacionar. Você já me ouviu falando não é isso. verdade? Mas assim, o que o Senhor tem ministrado no meu coração é justamente esse movimento, esse avançar, esse de glória em glória, sabe, de momentos de sucesso em momentos de sucesso, porque de picos em picos, tem um livro que é Picos e Vales que fala isso, né? E você só acessa a sua próxima glória quando você aprende na glória anterior. Então, a cada aprendizado, um novo crescimento. E esse livro fala um pouquinho dessa minha trajetória, da saída do Pará, de quem eu era e de todo o processo de mudança que eu venho vivendo. As pessoas acham que eu nasci comendo cogumelos, shiitake, shimeji, Viajando, gente, a Paula ela viaja viaja, muito. viajando, e não é bem assim. Tem toda uma construção. Falo que eu fui uma menina, fui uma ribeirinha, cresci vendo minha mãe trabalhar na roça, cresci em meio às adversidades, às dificuldades, mas sempre com um pequeno desejo de um pouco mais da vida, de querer um pouco mais da vida, de acessar lugares diferentes, de ser alguém diferente. E isso, claro, né, me trouxe vários desafios, mas aqui estou eu. O segundo livro, que é esse aqui, que é o protagonista,
A gente fala dele um pouquinho, fala nele sobre a questão da relação com a alimentação, que a relação com a alimentação, você já me ouviu falando isso também, ela é muito maternal. E o primeiro contato que a gente tem, o primeiro lugar de conexão novamente que a gente tem com a nossa mãe é o seio, né? Então isso é muito emblemático. Se a gente parar para refletir, como que a gente se conecta de novo à nossa fonte geradora? Através da alimentação. E isso é muito lindo, então falo um pouquinho dessa percepção nesse livro. E eu falo que se a gente entende isso, a gente vai olhar para as nossas relações com a alimentação de uma forma mais investigativa também. Ah, será que eu tô querendo colo quando eu tô comendo isso? Será que eu tô querendo conforto? Será que eu tô querendo me sentir amada? O que que a minha comida representa para mim? E muitas das vezes não é nem a comida, é só o que ela representa. É, exatamente isso. E eu vivi isso ontem. Eu fui, assim, muito... durante muito tempo, a minha avó me criou, então, junto com os meus pais, mas a minha avó estava sempre ali, né? Então, a minha avó tinha a comida dela. E ela faleceu em 2023. Então, ficou aquele vazio, aquela saudade. Ontem eu estava com vontade de comer exatamente a comida que ela fazia. E eu fui no mercado, e é uma comida saudável. Eu fui no mercado e comprei as coisas e eu fiz. Lógico, gente, não ficou com o sabor da comida da minha avó, mas estava muito bom. E a memória que me trouxe dela. E então isso pode ser para algo bom, saudável, mas também pode ser para algo excessivo que não seja tão saudável assim. Porque na verdade você não estava com vontade de comer a É a comida da sua saudade, avó. né, dela. Você estava com vontade de ter o aconchego da sua avó, ter o que aquela comida representava, que é a presença da sua avó, que é o carinho. Tudo representa algo, então a gente precisa realmente ter esse pensamento de o porquê que eu estou tendo esse comportamento. E quando você entende isso, não tem problema você ter a sua comida afetiva, mesmo que a sua comida afetiva seja um pacote de biscoito. Só que quando você entende, você vai ter autodomínio daquilo. Você não precisa comer, por exemplo, chocolate, você não precisa comer uma barra de chocolate. Se você come um pedaço de chocolate, entendendo o que aquele chocolate representa para você, pô, você já resolve. Uhum. Você já resolve, você já traz aquela sensação de plenitude, de aconchego. Porque a comida, ela a própria Bíblia fala isso. A comida é fonte de prazer. A comida é a nossa fonte de prazer. Exatamente. Só que... Inclusive, comer demais é pecado de glutonaria. Sim, só que você não pode comer de forma exagerada. Porque aí deixa de ser prazer e tornou-se o teu ídolo, né? Verdade. Tornou-se Uma idolatria. A tua dependência, o teu refúgio. Você se tornou dependente daquilo. Então, eu acho que é isso. É você entender. E todo esse entendimento passa pelo autoconhecimento. Passa pela questão de você estar consciente de você mesmo. De você estar presente para você mesmo, para suas emoções. E isso só vem com a maturidade, isso só vem com você dedicar um tempo para você, que é o que a gente sempre prega. Porque ter sucesso, e sucesso é bem relativo, sucesso profissional é muito bom, mas a gente precisa estar consciente do que de fato é prioridade para a gente. Porque nenhum sucesso compensa uma autoestima bagunçada, nenhum sucesso compensa uma saúde debilitada, nenhum sucesso compensa uma família desestruturada. Exatamente. E aí a gente precisa, eu acho que num mundo hiperconectado que a gente vive, selecionar o que é prioridade pra gente. Exatamente. O que é sucesso pra gente. E o que a gente tá correndo atrás só pelo outro. Eu acho que fica nesse podcast aqui um convite para recalcular a rota. Sabe aquele momento que você precisa parar para recalcular a sua rota? Então, eu acho que a gente tem muito disso aqui nessa conversa, em tudo que você está trazendo, porque eu até gosto de falar nos meus eventos que quando eu chego lá na palestra, por exemplo, eu falo assim, gente, eu adoro estar em lugar onde só tem milionário. E as pessoas ficam olhando para mim assim, alguns, né, são, e outros estão construindo. Então, aqueles que estão construindo, eles já falam, eu não sou milionário não, quem me dera. Eu falo assim, não, todo mundo que está aqui é milionário e eu posso provar. Aí as pessoas ficam ansiosas, querendo saber como que eu vou provar, porque elas olham para o saldo da conta e não está correspondendo com o que eu estou dizendo.
E aí eu falo para eles que existem listas enormes de espera de pessoas que comprariam os órgãos por milhões e milhões de reais. E às vezes até em dólar. Uhum. E você venderia? Tenho certeza que não. Então não tem preço que a gente tem aqui dentro do nosso corpo. Então nós somos milionários. Só que precisa fazer exatamente o que você ensina as pessoas a fazerem. Colocar como prioridade e aprender um caminho saudável aonde você possa viver uma vida com qualidade e com equilíbrio. E não sobreviver. Porque tem muita gente que está só sobrevivendo. Acorda e já pensa, não vejo a hora que esse dia acabe. Por quê? Porque o corpo está cansado, o organismo não aguenta mais, a alimentação que a pessoa está abastecendo durante aquele dia todo não vai trazer melhorias, só vai, a longo prazo, trazer danos. Então precisa realmente ter uma quebra para ter uma mudança. Então eu vejo que são pessoas como você, Paula, que Deus usa para transformar. E que essas pessoas te encontrem, eu desejo isso de coração, porque Amém. eu sou muito abençoada por ter você, viu? Obrigada. Eu queria que você compartilhasse um pouco sobre como elas podem te acessar, podem te conectar, falar com você, saber mais, seu Instagram. Antes disso, deixa eu te falar uma curiosidade. Você falou da questão de pessoas que começam o dia já querendo que o dia É acabe, assim. e aí tem hábitos completamente que vão prejudicar. Não sei se as pessoas sabem, mas no Vale do Silício, que é o centro de tecnologia, onde Uhum. Desenvolvimento. de desenvolvimento, lá eu li uma reportagem que quando eles têm que tomar grandes decisões, eles não comem carboidratos no almoço. Olha. Por quê? Por conta do pico de glicose, da alteração que o excesso de carboidrato traz para o organismo e que buga a mente, que deixa o raciocínio lento. Lento. Então, quando eles têm grandes decisões para tomar, as empresas, quando têm grandes decisões, a alimentação deles é uma alimentação mais fluida, uma alimentação de fácil digestão, para que não sobrecarregue o sistema de funcionamento de oxigenação do cérebro. Nossa, que incrível É isso. muito incrível. É muito incrível. E aí eu falo que assim, no meu período de formação, que eu fiz diversas formações de desenvolvimento pessoal, eu lembro que eu comia super levinho para não dar sono depois. E as pessoas sempre questionavam. E eu sempre falava, cara, se você come em excesso no teu período produtivo ali, no horário de produção do seu... Você vai estar zoado, você vai estar cansado, você vai estressar o teu organismo. E aí depois eu li essa reportagem e eu achei o máximo. Interessante. Isso aí faz todo sentido. Sim, A gente pode até abrir aqui agora também e comentar sobre algo que é espiritual, mas está totalmente relacionado ao corpo, que é o jejum. sim. O jejum é algo poderoso. O jejum é algo poderoso e que durante muito tempo também foi, eu acho que foi meio tudo que é bíblico, se você olhar, foi distorcido, né? E vem sendo Exatamente. distorcido. Quando a Exatamente. gente olha para as escrituras, a gente vê que todos os direcionamentos ali hoje têm comprovação, muitos deles têm comprovação científica em várias áreas, e o jejum também. E o jejum ele não precisa ser algo muito drástico. Você pode começar com períodos mais leves, você pode ter aquela rotina de jejuns. E o jejum intermitente acabou ficando famoso. Muitas pessoas não sabem Sim, nem por que que fazem, acabam fazendo. E é algo totalmente bíblico, que traz muitos benefícios espiritual, mental, neural, neural. biológico, Sim. de renovação do físico, mas também do espírito, porque a gente está conectado. Isso é muito importante. A gente precisa desmistificar essa ideia de que não é, É tudo um só. somos um só. E assim, Deus é muito lindo porque ele fez a gente nessa totalidade. E É tudo verdade. que ele sugere é para É um totalidade. plano perfeito. É um plano perfeito. A alimentação saudável, ela influencia no meu físico, mas ela também influencia no meu mental e ela influencia também no meu emocional. Porque a alimentação saudável é que vai produzir os neurotransmissores, os hormônios, tudo para poder fazer com que eu viva uma vida tranquila, uma vida plena.
Aquilo que eu falei da outra vez, a gente precisa produzir as causas visíveis. Porque as causas invisíveis é o Senhor que faz, a parte mágica é o Senhor que faz. Verdade. E isso é muito incrível. Você não precisa selecionar, eu vou comer isso aqui, porque isso aqui vai para o meu sangue, isso aqui vai para o meu cérebro. Não, você só precisa comer, escolher comer saudável. E aí o Senhor faz isso. Mas voltando às minhas redes sociais, o meu Instagram é Paula Paulino Nutri. Gente, ó, já segue. Paula Paulino Nutri. Então, assim, por lá pode me acessar e aí eu sou super acessível, não, Marido? Manda sua mensagem e fala, Paula, vi sua entrevista no podcast, preciso conversar com você, para você poder agendar ali com a Paula. Tem um momento com você que eu acho que é necessário separar um tempo para dar atenção a algo que é tão importante, que reflete diretamente na nossa saúde, né? Sim, uma das coisas que as pessoas falam é que assim, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Você falou de recalcular a rota. Eu não tenho tempo. Mas quando você para recalcular a sua rota, quando você para ver o que de fato é prioridade para você, você vai encontrar tempo. Porque a gente vive num momento em que está todo mundo muito sobrecarregado. Por quê? Porque a gente precisa provar para alguém, ou sei lá, que a gente dá conta de tudo. Só que assim, a gente não precisa dar conta de tudo. Você precisa definir alguns pilares que são importantes para você. Conjugal, financeiro, familiar, espiritual. E moldar as suas atividades com base nesses pilares que são importantes. E aí, quando você tem clareza desses pilares, você vai silenciar todos os outros. Você vai você vai aprender a dizer não. Você vai aprender a tomar decisões com base naquilo que é importante. Agora, o grande problema as pessoas não sabem o que é importante para elas. O que é prioridade para elas. E aí entra no loop de correr e nada não chega a lugar nenhum. O que as pessoas precisam observar, e aí a gente está aqui abordando esse assunto, os sintomas e como elas se sentem. Eu acho que tudo isso já está dando sinais de que tem algo errado, de que precisa ter uma mudança. E normalmente a gente sabe quando precisa mudar algo, só fica ali adiando e fazendo aquela briga interna mentalmente, né? Adiando e procrastinando, se culpando. Mas hoje é um dia importante pra gente dizer pra você que tá na hora de recalcular essa rota. Você sabe quando que a gente sabe que precisa recalcular a rota? Quando os nossos resultados não estão condizentes com o que a gente quer. Quando a gente olha pra nossa vida e fala assim, putz, não é nada disso que eu quero. É verdade, é o maior indicador. É o maior indicador. Quando eu tava lá na roça, ainda adolescente, ainda criança, eu sabia que aquele cenário não era o cenário que eu queria. Não combina. Não combinava com você. Não era o cenário que eu queria. E aí, quando você tem isso muito arraigado no seu coração, na sua mente, as soluções elas vão aparecer. Como foi o nosso podcast hoje? Verdade. Como foi o nosso podcast hoje? Eu acho que quando a gente tem um desejo de evoluir, de crescimento, as soluções elas vão aparecer. Quando você olha para sua vida, para o seu cenário com um certo inconformismo, você vai começar a ver novas possibilidades em volta. Seja grato, mas seja um inconformado, né? Exatamente. Um grato inconformado. Acho que é sobre isso, é sobre você se reinventar. Inclusive, falando sobre reinventar, tenho que falar aqui dos meus óculos, Paula. Afinal, Paula é minha cliente, tá? Só vocês que sabem agora, super cliente. E eu tô aqui hoje no podcast com esse modelo lindo. Ó, mostrar pra vocês. Deixa eu ver se dá pra mostrar assim. Camila Nascimento, tem o meu Instagram. Vai lá no meu Instagram, que é Camila Nascimento Business. Você vai achar o Instagram dos meus óculos. E eu tô empreendendo, reinventando com essa marca que eu tô apaixonada. E acho que é sobre isso a vida, né? É sobre você se colocar no lugar de se desafiar e de agora eu tô nesse momento também com a marca de óculos. Você tem novos projetos também, tenho certeza disso. Sim. Eu tô com a ideia em construção de montar como se fosse uma escola, sabe? Um clube onde mulheres mulheres saudáveis, onde mulheres vão se conectar para aprender mais
sobre nutrição, Eu acho genial. sobre esse estilo de vida saudável. É Porque verdade. esse estilo de vida saudável, ele precisa ser construído. Sim. E a gente só constrói se a gente tiver um modelo, se a gente tiver alguém em quem se inspirar, ou se a gente tiver um desejo dentro da gente, né, que vai direcionar a gente para esse lugar. E aí uma das coisas que eu percebo é que as pessoas, por conta da cultura, por conta da indústria, por N fatores, as pessoas elas não sabem ser saudáveis. Para você ter uma ideia, eu recentemente liguei e acordei um dia, Uhum. acordei o dia com vontade de comer a selga. Olha. Eu não sei se você sabe, mas a selga é como se fosse aquela alface americana, que ela é crocante e aquilo refogado, nossa, aquilo, ai, chega, é muito bom. As vendas de selga vão aumentar agora. Então assim, eu liguei pra merceariazinha que tem lá pro mercado mesmo, né, que tem lá na entrada de onde eu moro. E aí falei: "Moça, você tem a selga?" Ela: "O que que é a selga?" Trabalha no mercado, não sabe o que que é a selga. Uhum. Aí, no final de semana eu fui pra Teresópolis e aí eu fui no hortifruti lá e perguntei: "Moça, você tem a selga?" Ela: "O que que é a selga?" Nossa, você trabalha no hortifruti, gente. Uma era do mercado, a outra eu tô até hoje com vontade de comer a selga, tá? Mas assim, as pessoas não sabem por quê? Porque não tem esse aprendizado, não tem esse interesse de desenvolver essa relação, sabe? Com aquilo que é saudável, com aquilo que é natural. E assim, é algo muito necessário. Sim, eu tenho certeza que esse projeto já é sucesso, porque tem essa necessidade e o seu conhecimento. Então, as coisas, quando elas se encontram, elas transformam o lugar que elas estão estabelecidas. Então, vai ser algo de transformação. Sim, e aí é trazer essa parte prática, né, de apresentar Sim, os grupos de alimentos, por exemplo, os sim, carboidratos, as proteínas, trazer de uma forma mais leve e intuitiva, mas também trabalhar muito mais essa consciência, esse mental, essa responsabilidade, que é o que as pessoas precisam. Porque só desenvolvendo essa consciência, essa responsabilidade, você gera uma transformação duradoura e genuína. Então eu tô amadurecendo já está muito essa gerando esse ideia. Estou sonho. gerando. Ai, Paula, obrigada, te É por agradeço, isso, viu? é por isso que eu tô falando de alunas, né? Porque É, serão sim, alunas serão, com de. certeza. Acho que é a sua cara. Eu já tô aqui, ó, querendo participar. Eu tenho certeza que as pessoas, né, assim como eu aprendo, as pessoas também vão aprender muito com você. E quero te receber aqui mais vezes. Vamos pensar em quadros diferentes para falar de alimentação, que eu tenho A gente certeza pode que você trazer tem a muito selga para para vocês passar. também. Obrigada mais uma vez, viu? Você quer deixar mais algum recado para o pessoal que está assistindo? Deixar alguma Não, mensagem? eu agradeço. Obrigada. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né? De falar desse. Ah, de Esse falar de assunto tão saúde. bom Você sabe que eu sou empolgada. Eu sou muito apaixonada pelo assunto, pelo né? assunto, por essa Maravilhoso te relação. ouvir. Eu sou muito apaixonada por essa evolução, esse poder que o ser humano tem. Porque se a Verdade. gente entender o poder que a gente tem, É cara, lindo, é muito lindo. A gente conquista o impossível. é lindo. E aí o que eu quero deixar é não desista, sabe? Não desista. Eu acho que quando a gente inicia uma jornada e a gente está falando dessa jornada de alimentação, não vai ser algo fácil e não vai ser algo contínuo. Você vai falhar muitas vezes. Mas todas as vezes que você falhar, se proponha, faça um compromisso com você de recomeçar. Isso aí, Porque assim, construção leva tempo. verdade. E construção neural também, mental, não é diferente. A cada tentativa que você faz, você está fortalecendo no seu inconsciente, está fortalecendo no seu cérebro a sua decisão. E está Verdade. fortalecendo aquele caminho, está tornando aquela pequena trilhinha assim, fininha, em algo um pouquinho maior. Então, falhou, volta, começa e recomeça quantas vezes forem necessário, até que. É igual andar de bicicleta. Você já viu andar de bicicleta? Você vai até aí. Não, você cai uma vez, aí você faz uma Depois você tentativa, leva. você vai. É Então é verdade. sobre isso. Não desista do processo. Obrigada mais uma vez. E para você que está aí assistindo a gente, o tempo vai passar de qualquer forma. Então escolha fazer o seu tempo passar com você fazendo. Obrigada, Paula. É que Obrigada, pessoal. agradeço. Até o próximo programa. Tchau, tchau.